Um, dois. Tem. A Lídia tem? Não tem. Vamos lá perguntar como é que isto funciona. Sim, tá. Então, eu falo sem microfone. Tem que ser desencanado ou não tem? Não sei. Mas a Lídia também tem para ela. Senão o Covid nas mãos. Já estão a ouvi-la. Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Agradeço muito, em particular, à Lídia Jorge e à Graça Moraes darem a honra de estarem aqui connosco esta noite. Saúdo também quem estiver a ver-nos em streaming, porque temos pouca gente na sala, por razões que todos conhecemos, mas creio que temos bastante mais gente a ver-nos pelas plataformas das redes sociais. E queria começar por vos contar que quando foi proposto que encontrasse uma programação para esta semana dedicada a homenagear a Lídia Jorge no âmbito da iniciativa à palavra da Capital da Cultura, que acontece pelo terceiro ano consecutivo, um dos primeiros momentos que imaginei foi justamente este. Foi um encontro entre a Graça Moraes e a Lídia Jorge, e por uma razão que depois vi confirmada, curiosamente, não fazia ideia da existência desse texto, vi confirmado num texto que a Graça Moraes nos deu de uma académica francesa, que já há uns anos publicou um texto relacionando a obra da Graça Moraes com a obra da Lídia Jorge. Essa mesma autora que agora tem um texto português exclusivamente dedicado à obra da Lídia Jorge no número mais recente da Flor de Letras, que é justamente dedicado à obra da Lídia Jorge. Eu senti-me, digamos, a ir no bom caminho quando soube da existência desse outro texto, em que há dois aspectos que eram também aqueles que eu tinha presentes no meu olhar sobre a obra da Lídia Jorge e da Graça Moraes, que é, por um lado, algo que vem de uma ancestralidade muito funda, que tem a ver com a vivência rural da infância, e depois, claro, o aspecto das mulheres marcantes, tanto na obra da Lídia Jorge como na obra da Graça Moraes, têm um peso, uma força e uma marca impressiva muito intensa. E, portanto, pensei que tive uma conversa entre a Graça e a Lídia a partir destes aspectos primordiais que são as infâncias respectivas, que apesar das diferenças todas, a Lídia Jorge é do Algarve, a Graça Moraes é transmontana, são em polos opostos, são em polos extremos. E essa diferença geográfica pode, à partida, fazer perceber. E é por aí que vamos, ou seja, por essas aproximações, sobre depois também, não sabia, que já tinham feito em termos de um programa de televisão comum, que se chamava Trio de Quatro. Portanto, conhecem-se bem também pessoalmente, não só nas respectivas obras.
começar por perguntar, por lançar justamente este mote em torno da importância dessa ancestralidade que creio que se reflete na obra de uma e de outra, mas que está muito marcada por uma infância junto dos animais, em território rural. De que modo é que isso amargou e a influencia ainda hoje na forma como escreve, Lídia Jorge? Boa noite, muito obrigada pela questão. É uma grande alegria voltar outra vez a partilhar assim uma fala com a Graça Moraes e de facto sempre nos entendemos bem, sobretudo desde muito cedo. A primeira vez que eu fui a ver uma exposição da Graça Moraes, acho que foi em 83, suponho, e depois vi outra que se chamava o Sagrado e o Profano. Exatamente. E foi, de facto, eu não me dei a conhecer à Graça, mas achei que havia uma relação muito forte entre o que ela fazia e aquilo que eu trazia na minha vida. Para responder claramente ao que diz o que pergunta o Carlos Vaz Marques, eu tenho ideia, quando olho para trás, de que vivi 800 anos. Porque, portanto, alguma coisa que o mundo que eu vivi quando era criança era qualquer coisa que se poderia ter acontecido, além de uma certa mecanização que havia, mas poderia ter acontecido na Alta Idade Média. Aliás, há uma frase, há uma apreciação de Hélène de Beauvoir, a irmã da Simone de Beauvoir, que diz assim: Portugal, ce beau pays médiéval. Portanto, a ideia é que de facto era um belo país medieval. E o próprio José Cardoso Pires, no Anjo Ancorado, diz: Portugal é um país medieval com aviões a passarem por cima. E, portanto, eu, de facto, vivi assim, tive essa experiência. Eu era para ter uma vida urbana, ainda estive 2 anos a viver numa cidade do sul de Portugal. Mas houve um problema familiar e eu voltei para a casa dos meus avós. O que significa que, nessa época, as pessoas da idade do meu pai e da minha mãe ou imigravam ou iam para as cidades. E eu fiquei a viver a infância dos meus avós, conjunto dos meus avós. E isso deu-me, portanto, uma vivência muito arcaica, como disse há pouco. Aquilo que eu acho que foi absolutamente maravilhoso foi a experiência jubilosa, de facto, em relação à natureza. Foi a noção e a alegria que eu me lembro de ter, uma alegria absolutamente selvagem e sem peias, porque me deixavam completamente à solta, de viver na terra com a abóbada do céu por cima. De dia era, enfim, tudo o que acontecia no céu, e de noite eram, sobretudo no verão, uma experiência com a abóbada celeste absolutamente extraordinária. Com certeza que todos que estão aqui presentes já tiveram essa experiência. Hoje é difícil porque está tudo praticamente iluminado na Europa e enfim, no mundo ocidental, mas quando se vai à África percebe-se, em certas zonas percebe-se o que isso é, o esplendor absoluto do céu. Isso ajudou-me imenso. Digamos, eu tive a ideia, e às vezes penso, porque é que eu sinto uma certa segurança, a ideia de que a vida não está perdida. Eu acho que vem da ideia que eu tinha de que as coisas se harmonizavam. Enfim, não vou desenvolver mais isso, porque toda a gente sabe o que se sente diante da natureza, mas há um outro aspecto que eu queria dizer que era contrastivo, porque eram os animais. Eu gostava muito dos animais. Tanto que, quando uma vez fui à igreja e o padre ensinou-nos a batizar crianças
que não estivessem batizadas e que poderiam morrer sem batismo e que não iriam para o céu, iriam para um sítio que era o limbo, onde nunca veriam a luz, só veriam pequenos morrõezinhos de azeite, portanto morrõezinhos acesos. E eu aprendi a fazer todos os gestos e as palavras, cheguei a casa e eu não tinha irmãos, amigos estavam longe, e então eu batizei toda a bicharada lá de casa. Portanto, foi o porco que foi batizado, tudo foi batizado. Mas verdadeiramente eu não o fiz por mal. Fiz pensando que eram criaturas, que eram seres que também pediam, que iriam para o céu se morressem, não é? E depois contei ao padre e ele ficou muito zangado. Explicou-me e zangou-se mesmo como é que era possível eu confundir as pessoas com os animais. E aquilo que me doía muito era ver matar os animais. Via matar galinhas, via matar os coelhos, possivelmente ninguém, mas de facto o que mais me custava era a matança do porco. Os guinchos do porco, os gritos do porco eram qualquer coisa que atravessa a minha vida até hoje. Não é? É uma coisa, quem fez essa experiência sabe, não é? Que é absolutamente horrível. E ainda por cima, sabia-se que o porco ficava ali 2 dias sem comer, que era para se limpar, à espera de morrer. E lembro-me que com o meu primo nós baixávamos para ver o porco que ia morrer. E era horrível, não é? Era horrível. As crianças gostam dos animais, não é? E havia animais maltratados e assim. Mas, portanto, o mundo dos animais, os animais que eram mortos para comer assim daquela maneira, foi alguma coisa que me marcou muito e que me aproximou muito da graça quando eu vi que nas imagens que ela tinha da aldeia, uma das coisas que ela mostra são os animais caçados, esfacelados, escorrendo sangue, não é? E eu percebi, nós passámos por o mesmo. Outro aspecto era o aspecto social. De facto, havia uma estrutura arcaica da sociedade que levava a que as pessoas, onde nasciam, morriam. Não havia possibilidade de saírem da condição social, a não ser fugindo para a imigração. De resto, era absolutamente horrível isso, comparar a mesa dos pobres com a mesa dos ricos. Há muito poucos dias mostraram-me uma fotografia de uma escola primária. Na escola primária está o professor com um grupo de meninos que estão calçados e que têm uma fatiota. Naquela fotografia, o fotógrafo apanhou também os que não entraram na fotografia e estão todos descalços, não é? Eu tive essa experiência que poderia contar, não vale a pena porque se sabe como é que é, mas o mundo do campo trouxe-me uma espécie de angústia por os trabalhos forçados, por o trabalho de sol a sol que eu ainda conheci. E hoje, passado este tempo, de facto, eu acho que fiz bem nunca ter esquecido de relatar isso e de ter feito isso uma matéria-prima da minha vida, porque passaram tantos anos, tantas décadas, e hoje, à medida que a sociedade avança e que a tecnologia invadiu tudo de uma maneira absolutamente maravilhosa, e no entanto, eu acho que voltámos a ter experiências precisamente primordiais e de enfrentamento da natureza com a mesma violência de antigamente, com outros condimentos, e até o mundo do trabalho, que nós pensávamos que tinha acabado para sempre, voltou outra vez a ser, eu já não digo de sol a sol, digo de noite a noite, não é? Porque as pessoas trabalham dia e noite, e lembro-me muito bem de como era. Então, eu penso que, para eu responder, que aquilo que acontece é que quem tem esta experiência de vir muito de trás do ponto de vista cultural, civilizacional, e depois, à medida que avança, nós avançamos como uma espécie de cume de uma campanula. Quanto mais experiência temos do passado, quanto mais experiência temos do mundo primitivo, mais nós temos a memória para poder
desmontadas as diferenças regionais, imagino que uma boa parte da sua experiência coincide com esta percepção que a Lídia Jorge nos transmitiu, porque, pelo menos, eu encontro-a em boa parte da sua obra também, de alguma forma, retratada. Quer comparar experiências? Quero dizer que estou muito contente de estar aqui na Galeria Santiago. Tem uma referência para si, não é? É a filha pródiga, quase. Eu expus aqui durante 25 anos. Estamos aqui a Arlete e o Rui, donos desta galeria. Eu expus nesta e expus na outra, na mais antiga. 25 anos e durante... esqueci-me. Peço desculpa, é falta de prática. Mas durante 25... Querem que eu repita ou não? Ou gravou? Ouviu-se? Durante 25 anos, realmente, eu mostrei grande parte da minha obra nestes dois espaços e algumas dessas obras que tu viste sobre a matança e e com uma grande ligação a esse universo da minha aldeia e a minha história ligada a um mundo muito rural. Por isso eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui, de ver este espaço bastante bonito e de uma grande exposição de um grande artista moçambicano, o Mauro. Desculpe, Mauro, o seu apelido? Pinto, eu também sou Pinto. Mauro Pinto. É uma expressão maravilhosa e também tem muito a ver com Moçambique, porque em criança estive em Moçambique, entre os 7 e os 9 anos, e tenho uma grande relação afetiva com esse país. Claro que eu fiquei muito contente quando o Carlos Vaz Marques me convidou, porque eu gosto imenso do Carlos Vaz Marques, de vez em quando vejo no seu governo sombra, e ele ri-se antes dos outros se rirem e antes de nós nos rirmos, por isso é contagioso aquela forma como ele orienta aquele governo sombra. E em tempos o Carlos também me entrevistou para aquelas entrevistas fantásticas que fazia, que eu não sei como é que conseguia todos os dias encontrar pessoas para entrevistar, devia ser um trabalho extenuante, mas muito, muito importante. Por isso, sempre que o Carlos me desafia, eu digo logo que sim. E quando ele me falou na Lídia Jorge, ainda disse mais depressa que sim, porque eu comecei por ser leitora da Lídia Jorge antes de a conhecer pessoalmente, já a admirava e tive a sorte depois de nos encontrarmos em vários acontecimentos e, sobretudo, no Trio de Quatro, que foi um programa que eu considero muito importante, por 4 mulheres numa idade muito simpática, na altura, estávamos todas muito bonitas e continuamos, e então, na altura era a Lídia Jorge, eu, a Isabel Barreno e a Maria Elisa. E eu acho que foi o primeiro programa em que 4 mulheres assumiram que as mulheres também têm ideias, que têm personalidade, que têm valor e que não estavam sujeitas a programas em que, sobretudo, o homem é que era a figura principal. Lembras-te disso? Focámos assuntos que eu achei que eram bastante importantes, preparávamos-nos com muito cuidado, para não dizermos muitas asneiras, e foi extraordinário. Muitas das reuniões foram feitas na casa da Lídia, e foi uma forma também de conhecer melhor a Lídia e de conhecer melhor a mulher que escrevia aqueles romances. Por isso eu hoje sinto uma enorme honra estar ao pé de ti. Estou muito feliz porque estás a ser homenageada por uma junta de freguesia. Dou-lhes parabéns. Não há muitas juntas de freguesia que se lembrem de homenagear escritores. É uma iniciativa extraordinária, louvável. E também estou muito feliz porque foste homenageada internacionalmente com um prémio muito importante em todos os aspectos, até o económico, que também é muito útil. Bom, agora, em relação à infância, de facto eu acho que nós temos muitos pontos em comuns e quando a Lídia fala nos animais, tu com certeza que viste aqui na Galeria 111 aquela série em que eu apresentava a matança e realmente era uma série muito violenta e que eu exteriorizei através da pintura cenas que me metiam medo, de facto. Aquelas cenas eram poderosas, metiam medo, mas ao mesmo tempo essas pinturas estiveram expostas aqui. Eram grandes carvões, a preto e branco. Um deles está hoje na Gulbenkian, felizmente a Gulbenkian comprou essa obra, os outros estarão espalhados por aí. Mas é curioso que essa obra nasceu numa cena que eu assisti à frente da minha casa, na rua,
num dia que chovia e havia nevoeiro. E eu não tive medo dessa cena, porque parecia que estavam a fazer um ato, era um ritual. E aquilo era feito em silêncio, com homens muito concentrados, com as mulheres que pegavam nas tripas e as lavavam e faziam outras cenas, e foi tudo feito com um sentimento de conhecimento, de sabedoria, de qualquer coisa muito ancestral, muito antigo, porque o homem que fazia aquilo parecia o padre, sabia cortar exatamente, sabia, ou então um grande cirurgião. Essa série que vai ser exposta em breve também em Bragança, não a série pintada, mas as fotografias, que eu fiz as fotografias e que saíram bem, é das coisas que eu acho mais maravilhosas que eu fiz, porque mostra toda a dimensão de um universo que é feito de grandes conhecimentos e de tempo. E realmente eu também tive a sorte de nascer numa pequena aldeia. Eu acho que a Lídia nunca viveste numa aldeia, a tua casa estava isolada numa quintinha, não é o quintão, não sei, uma quinta, pelas fotografias, eu nunca lá fui. Mas a minha casa, eu tinha a sorte de estar mesmo numa aldeia. E por isso a porta da casa abria-se de manhã e só se fechava à noite. O que me deu sempre a sensação de uma enorme liberdade. Eu pertencia a uma família com 5 irmãos, eu era a segunda de 6 filhos, e tive essa felicidade de não pedir autorização para sair de casa. Eu saía, por isso a aldeia era o meu território de descoberta. E brinquei muito nas fragas, no meio das fragas, com outras crianças, e das imagens mais maravilhosas que eu tenho, quando chegava a primavera, nós íamos para os lameiros estavam cheios de eras e de malmequeres, e nós coroávamos-nos com as eras, fazíamos colares de malmequeres, cozíamos com uma linha, fazíamos enormes colares, e andávamos para a aldeia em procissão a cantar. Por isso são imagens de uma enorme beleza. Essas imagens têm-me alimentado pela vida fora, porque para a minha pintura foi muito importante, ou continua a ser, eu ter aquele pequeno paraíso, continua à minha espera. Neste momento está praticamente desabitado, o que é muito triste. Deixei de ter a minha mãe, deixei de ter aquelas mulheres que depois também expus aqui na 111, as escolhidas, que eram mulheres poderosas e que neste momento já ou estão em lares ou já estão no cemitério, mas de facto eu acho que não era quem sou, nem era a artista que sou, se eu não tivesse nascido naquele lugar. As mulheres, falou das mulheres, são uma marca muito impressiva Sim. na sua obra e também muito impressiva na obra da Lídia Jorge. Isso é outro dos pontos em que acho que há uma aproximação que tem talvez a ver, é uma hipótese que ponho, nessa relação com um período formativo em que contactaram com uma ancestralidade viva ainda, não é? Que entretanto se foi diluindo, que acho que hoje o Portugal que temos já não corresponde ao Portugal dessa vossa infância, em muitos aspectos. No Algarve então, menos ainda, não é? Porque é onde se sentiu talvez uma mudança mais acentuada, mas estou-me a lembrar desde o seu primeiro romance, Lídia, essa força das mulheres caladas que alguém também notou na pintura da Graça Moraes que as mulheres estão sempre de boca fechada. Acho que foi o Manuel Edmini Monteiro que Nas escolhidas. sim, escreveu sobre isso, sobre o facto de serem mulheres de boca fechada, e o silêncio é uma presença muito intensa nos livros da Lídia. A Lídia escreveu um texto maravilhoso sobre a minha pintura que se chamava Silêncio Articulado. Lembras-te? Está publicado em livros. Sim. E eu queria puxar por esse fio, Lídia, por essa presença das mulheres e das mulheres que foi buscar esse imaginário ancestral a partir dessa vivência inicial. Bem, não havia propriamente uma separação entre os homens e as mulheres, que havia famílias, não é? Mas, na verdade, ocupavam papéis muito, muito distintos, não é?
e as crianças passavam de um meio ao outro com facilidade. Mas aquilo que se passava, sobretudo nas relações de trabalho, eu tinha pena das pessoas, eu tinha pena do trabalho das pessoas. E aí tinha muita pena da violência do trabalho dos homens, mas percebia que o trabalho das mulheres era maior do que o trabalho dos homens. E lembro-me perfeitamente do meu avô chegar a casa, aliás, quer um, quer outro, depois de um dia de trabalho pesado nos campos e assim, sentavam-se e as mulheres que tinham ido a fazer a lavoura na mesma, as mulheres continuavam pela noite fora, a trabalhar, a fazer tudo pela noite fora. E mesmo havia uma espécie de ócio das mulheres. As mulheres não podiam ter ócio. As mulheres tinham de estar permanentemente a fazer alguma coisa. Portanto, quando se dizia que uma mulher passava horas com uma mão sobre a outra, era uma mulher que era, digamos, expulsa do reino, das benfeitorias morais do lugar, não é? E então percebia também que a última palavra era dos homens. E às vezes os homens mentiam e as mulheres. Depois, muito tarde, é que quando lia a Fera Amansada, vi a Fera Amansada de Shakespeare, é que percebi a engrenagem, não é? Mas, de facto, era mesmo assim. E houve um outro elemento fundamental, que era as mulheres eram muito batidas. As mulheres no Algarve, nessa altura, eram, de facto, muito sovadas. Portanto, quando as mulheres não podiam, não tinham para as mulheres, eles venciam porque lhes davam uma tareia, lhe davam-lhe uma chapada. Quer dizer, isso eu lembro-me que era isso tão grande para mim. Havia uma senhora uma cena que eu evoco porque foi uma cena que me fez perceber de que lado eu iria estar. Foi de uma rapariga que aí aos 14, 15 anos começou a dormir com todos os rapazes da aldeia, portanto dos campos. Iam para os campos, os rapazes, ela dormia com eles, toda a gente sabia que aquela rapariga, portanto, estava ninguém queria assumir. Todos diziam que ela tinha andado com todo. Escolheu do grupo aquele que ela achava que era mais rico. Portanto, levou a tribunal. Nessa altura tudo era muito diferente de agora, não era preciso um advogado como agora, as coisas eram diferentes, e foi aquilo que se chamava dar parte do cavalheiro, o mais rico. E ele negou sempre, não é? Quando a criança nasce, era uma menina, eu fui ver a menina. Portanto, nós, as crianças, quando uma criança nascia, íamos a correr ver o bebê. Eu fui e então assisti a uma cena que mantenho até hoje, não é? Que era, estava a mãe na cama, uma rapariga, estava um pequeno berço, com uma bebê pequenininha lá no fundo, e estavam umas senhoras velhotas que iam à vez debruçar-se sobre o berço para ver com quem se parecia a bebê. Foi uma cena de uma violência extraordinária, porque uma dizia, ela é filha de fulano, não, olha a boca, olha como move as pálpebras são de fulano, o nariz, quer dizer, a bebê tinha acabado de nascer, as feições ainda eram imperfeitas, ainda estava
era um bebê pequenino. E aquelas mulheres exerciam uma violência sobre elas próprias, quer dizer, sobre duas pessoas do mesmo sexo, que era a que estava a parturiente e a bebê. E eu lembro-me da minha mãe ter dito que injusto que isto é, quem andou com ela não se importa, e ela é que está passando aqui por esta humilhação, não é? E de facto isso ficou-me como alguma coisa de distintivo. Que agia crianças, não é? Então eu, de pequena, eu só mais tarde é a consciência de que estava mundo rural tão difícil, tão injusto, eu estava mais próxima daquelas que eram mais vítimas do que os outros. Claro que assisti, mas se calhar, como tu és escritora, já estavas a escrever uns livros quando vias essas cenas. Eu era um bocado mais distraída. Quer dizer, só quando me tornei adulta é que eu percebi até que ponto havia mulheres que realmente sofriam dessa ditadura dentro de casa. Agora, é engraçado. Eu, uma ocasião, eu pintei a Joaquina. Ainda agora o Rui mostrou ali naquelas reservas um desenho que eu adorava ter aquele desenho, porque fiquei sem nenhum. Essa mulher era uma mulher que morava à frente da minha casa e que eu gostava muito dela. Ela era muito bonita e o homem realmente era muito mau, porque quando nascia uma menina, ele batia-lhe, porque queria um rapaz, por isso é de uma crueldade muito grande. Um dia estava a nevar, eu estava na rua, encontrei esse homem e disse como é que vai, como é que não vai. E ele disse-me, hoje está um dia a nevar como no dia em que eu casei com a minha Joaquina. E começou a chorar. Eu disse, como é que este homem, que é tão mau com a mulher, se lembra do dia do casamento e chora? É muito curioso como é que a natureza humana é interessante. Aquele homem até era sensível. Porque é que ele batia tanto na mulher? São essas razões de domínio, porque elas pertenciam-lhes e por isso eles não admitiam qualquer contrariedade. Mas eu também recordo coisas muito bonitas, porque o meu avô era um grande lavrador, não era rico, mas tinha muitas terras. Ele próprio trabalhava ao lado dos lavradores. E por isso lá em casa dele e na casa da minha mãe havia sempre muita gente a comer, porque se dava de comer aquilo que nós chamávamos os obreiros. E das coisas que eu mais gostava era me sentar à mesa com eles a comer. Eles comiam todos do mesmo prato. Parecia aquele quadro do Van Gogh, Os Comedores de Batatas, que é um quadro que a primeira vez que eu vi na Holanda fiquei emocionadíssima, porque eram os mesmos homens que eu conheci na minha infância. E eu sentava, e havia um que gostava muito que eu ficasse ao lado dele, porque isto normalmente era no verão, na altura das cegadas, e havia muita mosca. E as moscas caíam no caldo. E então ele dizia, Gracinha, quer ver? Então comia o caldo com as moscas. Eu adorava imaginar as moscas pelo pescoço abaixo. Por isso havia coisas também muito divertidas e muito, muito bonitas, porque eles tratavam bem e contavam histórias muito engraçadas, evitavam dizer asneiras porque eu estava ali, mas era um meio muito divertido, sabes? Eu não me lembro só das coisas trágicas, porque todos os trabalhos do campo eram feitos muitas vezes com muita alegria. O Algarve eu acho que era muito diferente de Trás-os-Montes, porque nestas aldeias, e o meu avô era um homem muito generoso, tratava os obreiros como cabrito, o que enfurecia pessoas de outras aldeias, que diziam que o pinto trata bem demais os trabalhadores. E ele dizia, mas são eles que me fazem a casa. Eu acho que o meu avô era comunista sem saber. Era republicano, mas realmente era um homem de uma generosidade. O avô Pinto, chamava-se António Pinto. E realmente ele tratava bem os obreiros e tinha razão. Quem é que lhe fazia a casa? Eram aqueles homens que andavam ali a trabalhar
e que estavam felizes porque eram bem tratados, Lídia, percebes? Não eram explorados. Além de serem pagos, eles comiam bem, eles ficavam instalados onde fosse preciso, aqueles que não tinham tão boas instalações, mas nessas aldeias toda a gente tinha uma casinha para viver. Eu tenho essa dimensão um bocado maravilhosa da vida. Essas estrelas que nós víamos, que ainda hoje, quando eu estou na aldeia, tenho o prazer de olhar para o céu e ver as estrelas, faz-nos sonhar sempre. E tu falas dessas estrelas nos teus livros, com palavras que só uma grande escritora é que define. Não sei o que é dizer, são coisas... Fugir àquele ambiente em que cresceu. Nunca quis fugir. Nunca quis fugir. Ainda hoje não quero fugir. Eu hoje estou sempre com vontade de voltar. Nunca quis fugir. Sempre. Nunca rejeitei nem a minha pronúncia. Como sabem, tenho uma pronúncia que eu não consigo, porque eu sou um ouvido duro para línguas. Falo mal qualquer língua. Só falo bem o português, sobretudo transmontano. E nunca quis fugir, é muito engraçado. Porque eu estive lá até aos 7 anos, depois entre os 7 anos, 9 anos fui para Moçambique. Foi outra experiência maravilhosa, vivi na aldeia do Guijá. E depois voltei outra vez a fazer a admissão na aldeia. E depois fui para um colégio de Vila Flor, depois fui para Bragança. E as férias grandes eram maravilhosas, não eram grandes mesmo. E por isso nós estávamos na aldeia. E depois tive a sorte de ter muitos irmãos, muitas tias, muitos tios. E no fundo uma aldeia que quase todos diziam que eram meus primos. E hoje dizem, hoje estão com muito orgulho, são todos primos. Eu disse, ótimo, eu adoro ter primos. E primos que gostem de mim. E por isso, eu nunca quis fugir. Sempre, mesmo quando estava nas Belas Artes do Porto, eu adorava estar na aldeia. Porque na aldeia eu encontrava um espaço sempre muito livre e pessoas muito simples. Para mim nunca foram falsas, sabes? E nós, nas nossas profissões, nem sempre encontramos pessoas muito saudáveis que nos tratem bem. Por isso, quando eu chegava ali, eu estava como peixe dentro de água. A Lídia teve vontade de fugir ou foi um percurso natural que aconteceu para se tornar menina rural em mulher urbana? Não, eu quis sair muito cedo. Eu quis, talvez porque quando eu tinha 4 anos, o meu pai e o meu avô foram para a África e eu passei a infância, portanto, a partir dos 4 anos, com a ideia de que eu iria também para a África. E, digamos, eu aprendi o mundo, a minha mãe mostrou-me o mundo a partir das cartas que recebia, não é? Eles mandavam as cartas e a minha mãe sempre teve um atlas. E ela mostrava-me onde é que era, não é? Quando o meu sonho era sair dali, apanhar um barco e ir-me embora. E era muito curioso porque o Algarve, nessa altura, eu tinha a ideia de que aquilo era uma ilha, não é? Porque, quer dizer, tudo era impreciso na minha vida, eu não sabia bem como era uma ilha, quer dizer, tudo era impreciso, mas o mar estava em frente e era do mar que vinha a alegria. Não é? Era do mar que estava, no mar que estava a praia, o sol, era o sul, era ali que vinha a alegria, que estava a luminosidade toda, não é? E então quando me diziam que para vir para Lisboa eu tinha de atravessar a serra e voltar para trás, eu não acreditava que Lisboa ficasse a norte do Algarve. Eu achava que Lisboa ficava a sul do Algarve. E isso, digamos, todas esse tipo de fábulas geográficas eu tive na minha vida. E passava muito os cadernos, a minha mãe tinha uns livros, lá em casa nós tínhamos alguns livros, portanto uma pequena biblioteca, que, quer dizer, dá até vergonha dizer que era uma biblioteca, eram, sei lá, talvez não chegava a 20, 25 livros, coisa assim, mas era alguma coisa de precioso. E as imagens que me davam de outras cidades, de outros sítios, era um sonho imenso. E lembro-me da alegria quando fui para o Liceu de Faro, que fui sozinha. Portanto, tinha 10 anos, aliás, ainda com 9, fui tirar sozinha o bilhete de identidade completamente eufórica, porque nessa altura parece que não raptavam as crianças, não é? E eu fui tirar o bilhete de identidade sozinha e a minha ideia era ir-me embora. Quer dizer, eu queria ir-me embora. Eu gostava daquilo, não é? Voltava sempre, mas queria experimentar uma outra coisa. E então, quando entrei no liceu, e comecei a aprender francês.
foi uma alegria enorme. Portanto, nós temos experiências muito semelhantes e em algumas coisas diferentes. O francês, lembro-me perfeitamente, havia uma canção que era o Petit Pierrot. O Petit Pierrot, quando a professora cantou aquilo, eu achei que tinha viajado para muito longe. Quer dizer, aquilo era um mundo maravilhoso, era outra coisa, não é? O Frère Jacques, tudo isso, enfim, outras. Bem, e tudo isso era uma alegria enorme. Eu queria ir embora. Tinha uma curiosidade muito grande. Das fábulas geográficas, imagino que havia esta população também na forma como se contavam histórias, que também alimenta a sua imaginação posterior. Bem, que está muito marcada, por exemplo, no período dos prodígios, é muito sensível. Sim, sim. Como é que era Sim. esse mundo de fabulação? Sim. Sim. É preciso ver que uma pessoa que passa os anos fundamentais da vida, digamos, numa escola secundária, depois na universidade, fica-se com uma cultura mais abrangente, quer dizer, eu achava que eu tinha uma experiência da aldeia, mas eu comecei a escrever, eu queria escrever como Marguerite Yourcenar, sobretudo com Marguerite Duras. E Ou uma redação, esqueço-me sempre, não tenho jeito para... Não me pode convidar para ir à televisão ou... Esqueço-me. Olha, quando é que tens consciência que escreveste uma redação, um texto, e que já querias ser escritora? Pensaste alguma vez nisso? Escrever, e há um episódio que mostra que de facto eu tinha essa ideia, não é? Já de certa forma formada, porque a minha, não sei como, apareceu em casa, e quando eu tinha uns 9 anos, apareceu em casa uma imagem da Safo, que eu não sabia, não fazia a mínima ideia que era a Safo, mas era uma mulher muito bonita. Portanto, não estava não, mas dizia assim por baixo, Safo, poetisa de Lesbos. E era uma folha arrancada a uma ilustração portuguesa. E Safo estava escrito com um P e um H. Ora, no ano em que eu fui para o liceu, eu já levava muitas coisas escritas. Não, para Faro. Para Faro. Levava muitas coisas, já tinha as coisas escritas. E a prova disso é que, assim, foi no ano da febre asiática, da gripe asiática. E eu estive mesmo muito mal. Morreram colegas, morreram bastantes crianças com essa epidemia. E houve, de facto, não foi uma epidemia muito forte, mas sobretudo crianças atingiu. E eu estive muito mal. E, portanto, deixei de ir às aulas. Quando voltei às aulas, já não tinham lugar para mim. Tinham-se esquecido de mim e puseram-me na última carteira. E então, nesse dia, a professora pediu para nós fazermos uma redação. E a redação tinha um título, imagina, e era O que serei quando for grande. E eu estava lá no final da escola, da sala, pensei, ela agora vai saber que eu quero ser escritora. Portanto, eu devo ter tido essa ideia, não é? Por causa da Safo de Lesbos. E o que é que eu fiz? Muito contente, porque na escola diziam que eu escrevia bem, o que é que eu fiz? Comecei a redação por dizer, quando eu for grande, quero ser como a Safo. E escrevi Safo com um P e um H. Não é? O que é que aconteceu? Que a professora, a certa altura, começa a descer a sala e vem junto daquela menina que tinha aparecido ali, esquecida, não é? E olha para a minha folha, puxa-me a trança e vai para o estrado e diz, atenção, está aqui uma menina que, como não tem vindo às aulas, julga que eu estou a pedir para ela escrever uma fábula. E ela está a escrever que, quando for grande, quer ser como um sapo. Como um P, não é? E, portanto, não é isso. Eu quero que vocês falem da vossa profissão.
E eu queria me levantar e dizer, não, eu quero ser como a poetisa de Lesbos, quero ser como a Safo, mas não era capaz, quer dizer, foi um terror, não é? Esmagador, não é? E então eu risquei e escrevi, quando eu for grande, quero ser professora. E pronto, e também fui, não é? Portanto, também se cumpriu. Mas isso mostra que, de facto, eu queria, portanto, tinha acabado de fazer 11 anos, não é? Portanto, foi muito cedo que eu queria escrever. Eu acho que veio do facto de estar sozinha em casa. A tua vivência é completamente diferente da minha, porque eras filha única, com a mãe que vivia sozinha, não é? Não tinha o marido perto, por isso a tua concentração, todo o universo era mais fechado do que foi o meu, não é? Mas eu já agora, depois estou a falar mais, estou a tomar muita palavra. Sim. Mas já agora, terminei. Porque o que aconteceu foi que quando eu vim para a faculdade, na faculdade, nós estudávamos sobretudo os escritores do Nouveau Roman, os escritores franceses, e existencialistas. E, portanto, eu comecei a imitar, a escrever como o Alain Robbe-Grillet, no célebre La Jalousie, não é? Portanto, eu punha-me na praia e começava a dizer fulano levantou a saia e não sei o que, levantou a saia. Portanto, começava a descrever cenas, não é? Com todos os detalhes, com todos os pormenores. Mas eu tinha a sensação de que aquilo não tinha a ver comigo, de que aquilo era alguma coisa que não tinha alma, mesmo os existencialistas, aquilo era demasiado elaborado para mim. Eu trazia de trás uma experiência brutal da infância. E então lembro-me da minha alegria quando li pela primeira vez uma tradução do The Old Man, do Faulkner, aquela história da cheia, em que os forçados vão salvar pessoas e há um dos prisioneiros que e à volta existem répteis, não é? E aquilo, para mim, eu pensei, alguém neste mundo escreve como eu gostava de escrever. E, portanto, os últimos anos da faculdade, já escrevia, digamos, procurando imitar, digamos, escritores longínquos, como escritores que eu lia na altura, como Steinbeck, lido, não é? E o Faulkner parecia muito mais difícil, fiquei por ali porque era difícil. E então o que aconteceu foi que a literatura empurrou-me para um mundo, digamos, vasto, para um mundo de relação, porque eu queria fazer como os escritores, não é? Queria ter esses universos, não é? Falaste aos 9 anos que começaste a... Disseste qualquer coisa que te aconteceu aos 9 anos. Começaste a escrever também. Eu recordo-me que foi com 9 anos que eu me virei para a minha mãe e disse que queria ser pintora, não era artista, pintora. O que assustou muito a minha mãe, coitada, porque uma pintora mulher na altura quase não havia e não chegava à fama da Vieira da Silva, a uma aldeia atrás dos montes. Mas porquê é que eu pensei que queria ser pintora? Porque já na escola as professoras diziam sempre a Gracinha tem muito jeito para o desenho. Então aquilo começou-me a alimentar a cabeça e o ego, e realmente eu só passava o tempo a rabiscar e a desenhar. Coisas muito simples. Mas é curioso que aos 9 anos nós começamos a decidir. É muito interessante. Que histórias é que, imagino que, bem, presumo também do Algarve, mas em Trás-os-Montes que conhece melhor a tradição das histórias orais é forte. Sim. Passou uma infância em que muito. Isso também esteve muito presente. Eu peço desculpa de estar a tossicar, porque apanhei lá fora vento e frio e estou com a garganta um bocado irritada, mas já tenho aqui um reboçado para uma mesinha. Não, felizmente não estou doente. Bom, é assim, eu tive uma tia muito gorda, que tinha uma cama de ferro e costumava nos pôr aos...
às crianças todas costumava, porque a minha mãe trabalhava imenso, tinha estes filhos todos e tinha que gerir uma casa, hoje diz-se agrícola, na altura dizia-se lavoura. E então à noite ela estava cansadíssima. E essa minha tia, a minha mãe foi herdeira da casa dela, ela metia-nos a todos na cama, o que era uma maravilha. E contava-nos histórias, contava-nos as lenga-lengas, ensinou-nos as orações. E eu acho que isso é maravilhoso. E quando ela estava cansada de nos contar histórias, que isto era contado com um candeeiro a petróleo, apagava o candeeiro e começava a fazer barulho nos lençóis que eram de linho grosso, com as unhas, e dizia, vem aí a farronca. E nós, com medo da farronca, adormecíamos. Por isso isto tudo é muito maravilhoso, não é? Depois também, era fantástico. Eu estou a falar da minha experiência numa aldeia que se chama Vieiro, mas tive outra experiência também muito bonita e muito forte na família do meu pai, que é em Freixela, onde eu hoje vivo, na família Moraes, que era uma família de proprietários cultos, educados, instruídos, e eu ia muitas vezes passar lá férias com o meu irmão que vivia lá, com o Cristiano, e eles eram professores, eram pessoas. Era uma casa onde havia compotas, onde havia tudo. A minha tia assinava armadas e bordados, havia livros, enquanto que na casa do meu avô e da minha mãe só havia o jornal da Casa do Douro, porque eles tinham vinho do Porto, e havia também o jornal católico, porque eram muito católicos. Na casa da minha tia Amélia e do meu tio Carlos, que eram monárquicos, até tinha uma bandeira que estava sempre escondida, mas que nós descobríamos. E aí havia livros, que era maravilhoso. Por isso também foi bom eu ter essa relação com livros e com revistas e com o jardim, com flores muito bonitas. E eles andavam muitas vezes e diziam, vem cá ver, olha, nós compravam, as pessoas que são do Norte sabem onde é que as pessoas que tinham casas boas compravam sementes. Era no Porto, no Bolhão, numa casa que vendia sementes. E então eles faziam cruzamento de sementes e andavam sempre a mostrar-me a mim e ao meu irmão como é que as flores estavam a nascer. Por isso, também era um lugar muito bonito, com uma horta muito bonita, com árvores de fruto. Foi bom. A Lídia teve a experiência das histórias tradicionais ou tinha esses livros em casa e por não ter irmãos e por viver um pouco mais isolada, não foi essa experiência? Sabe, na escrita eu acho que há alguma coisa que é importante. A infância é de facto determinante. Não há dúvida nenhuma que estas experiências que nós estamos a falar, fantásticas, a noção de segurança que se tem, de que há alguma coisa no mundo que nos sustenta. E isso era uma coisa muito importante. Aliás, hoje, quando os miúdos levantam cartazes a dizer não há planeta B, eu acho que tem duas mensagens absolutamente opostas e uma delas é trágica. Porque uma delas é boa porque diz nós vamos lutar pela Terra, mas a outra diz que eles estão sozinhos no espaço. Exatamente. Ora, o que acontecia é que as crianças nas nossas aldeias, nós em geral, podia haver, eu tinha pessoas na minha família que não acreditavam em Deus, mas outras acreditavam, não é? Sim. Salazar, mas... Pois, bem, não era o Salazar bem era meu um santo, caso, porque mas, conseguia olha, sempre livrar-se dos atentados, então era um santo. Mas a verdade é que a ideia, havia uma noção de transcendência, havia uma noção de previdência. A vida, quer dizer, era duríssima, mas havia uma previdência. Havia a ideia de que haveria um dia no além, pelo menos, uma justiça. Havia... Exato. Um juízo final em que os maus eram punidos, não sei. Quer dizer, havia uma ordem e que hoje eu comparo e penso, felizmente, que quando se é jovem não se tem costas, não se traz uma mochila às costas com o passado, só se tem peito e, portanto, vai-se em frente, não é? Mas a ideia que eu tenho é de que havia ao menos uma espécie de ordem, havia uma ordem que protegia e que, no meu caso, eu tenho a ideia que essa ordem, que foi esplendorosa, sobretudo na relação das árvores que cresciam, que floresciam, que tinham o seu tempo, isso era tão maravilhoso, lembro-me de quando as amendoeiras caíam, floresciam, havia um dia em que, em geral, havia vento, as pétalas
caíam, não é? E eu lembro muito bem de irmos para a escola e que abríamos a boca para recebermos as pétalas e comíamos as pétalas. Hoje tenho ainda na boca esse sabor. Quer dizer, havia na nossa infância, houve na minha infância, elementos de segurança ontológica que me colocaram num sítio fundamental, não é? E isso foi o que trouxe da infância. Depois, para os escritores, eu acho que há uma coisa muito importante, que é a adolescência. A adolescência, quando se pisa territórios desconhecidos e se quer conhecer o mundo. E é aí, digamos, que nós começamos a criar heróis aqueles que saem de casa, que fogem, que são capazes de ir mais longe, que vão pela curiosidade. Eu, de facto, é nesse momento que eu acho que achei que iria fazer uma experiência de curiosidade, uma experiência de ir para longe, de saber coisas longínquas e, ao mesmo tempo, enfrentar o desconhecido. E hoje ainda penso, quer dizer, hoje nós andamos por toda a parte, por todo o mundo, viajamos por toda a parte. Não, mas viajamos por toda a parte e por vezes ficamos isolados, sozinhos, não sabemos para onde ir, não é? Sobretudo quando não se conhece a língua do país onde se está. E eu tenho sempre a ideia de que estou em segurança. Eu tenho a ideia de que há uma espécie de inconsciência, que é mas ao mesmo tempo é uma inconsciência que eu acho que vem dessa segurança infantil e inicial, exatamente. E que, aliás, lembro-me, houve uma situação muito curiosa, porque eu às vezes costumo dizer, eu acho que estou a tomar muito tempo, enquanto que mas vou só contar isto. Não, até porque as pessoas vão querer dizer, as pessoas, por exemplo, sim. Mas lembro-me de uma situação inacreditável que me aconteceu. Eu estive sozinha, fui sozinha de Nova Iorque para Chicago. E quando cheguei lá, fui para um hotel. Acho que era um Four Seasons. Muito alto, eu acho que tinha perto de 30 andares, uma coisa. E o vento fazia uma barulheira enorme. E em vez de ter o lobby em baixo, tinha em cima. E então subi aquilo tudo, com aqueles assobios do vento. E quando cheguei lá acima, havia uma fila para alguém, portanto, tinham chegado muitas pessoas, havia uma fila para fazer o check-in, a entrada para a inscrição. E aquelas senhoras eram americanas, tinham todas 2 metros de altura, os homens também, e estava aqui a Mediterrânica pequenina no meio daquilo, e a certa altura, quando chegou a minha vez, eu puxei do meu cartão multibanco, que era um desgraçado de um cartão da Caixa Geral de Depósitos, que eu não tinha sequer assinado atrás. E então eu entreguei o cartão e não aceitaram o cartão. E passaram as outras pessoas, olharam-me assim de alto para baixo, não é? Eu não tinha cartão para ficar ali, não é? E então houve ali um momento de uma angústia enorme. O que é que eu fazia? Quer dizer, onde é que eu ia pedir, como é que eu iria fazer, não é? Sentei-me ali um bocado e a certa altura meti a mão no casaco. Encontrei uma ervilha seca. Portanto, uma vagem de ervilha. E eu sabia, lembrei-me porque é que eu tinha guardado, porque me tinham dado, porque a ervilha de 9 bagas era o que se dizia no Algarve. Também? Sim. Mas eu pus a mão dentro da algibeira. Disse que vinha do princípio do tempo, estava seca, porque tinha passado, não sei em que altura foi, mas teria passado uma estação, pelo menos, e a ervilha estava completamente seca. Mas olhei e ela tinha as nove ervilhas lá dentro, percebe? Como? Não me deu sorte, não me deu sorte, deu-me força. E então eu avancei e expliquei que me tinha esquecido de assinar, mas dei o número da Jean Stein, que era uma pessoa que eu tinha conhecido, que vivia numa penthouse
em Nova Iorque e dei-lhes o número. E ela é uma pessoa conhecida nos Estados Unidos, era pelo menos uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, e eu só tinha a conhecido mal, não é? Mas ela aceitou de lá, disse, não, aceite, porque se houver qualquer problema, fico com o meu crédito, não é? Portanto, não foi sorte, foi um elemento que no momento quer dizer, que tudo se perdia, não é? Não sabia o que é que havia a fazer, uma pequenina coisa da terra que deu coragem, não é? E eu acho que isto é o espírito adolescente que nós mantemos, não é? E então eu acho que, sinceramente, essa adolescência de luta, de querer ter curiosidade, que fica e que é a base dos livros e da transfiguração e tudo isso. Os nomes dos teus livros são muito bonitos, muito bem encontrados. É verdade. Queres falar? Não. Sim. Bem, da cidade ou são pessoas que nasceram lá e que voltaram? Pois, porque neste momento há realmente um regresso e um interesse pelas zonas rurais e pela natureza e pelo campo que antes não havia. E eu encontro cada vez mais até os passeantes, já há trilhos para as pessoas passearem. Não, jovens e pessoas até da minha idade, que são corajosas, andarem pelas montanhas, por aí fora. É muito engraçado que eu acredito que muitos jovens, netos de avós, que eles de uma certa altura até rejeitaram, neste momento estão a regressar. E até estão a salvar as casas, que estavam muito estragadas, e estão a salvá-las de uma forma muito inteligente, muito simples. Quer dizer que as pessoas já não têm vergonha de serem descendentes de pessoas que eles achavam que eram ignorantes e pobres. Isto refiro-me às pessoas mais modestas, porque os outros, filhos de grandes casas, dá muita pena que a maior parte dessas casas estão mesmo arruinados, porque os descendentes que se chamava as grandes famílias empobreceram. E alguns vivem na cidade, têm cursos superiores, é um médico ou é classe média, não tem dinheiro para recuperar essas casas. É mais fácil recuperarem pessoas que melhoraram o seu modo de vida e vão compor a casa que era do avô e que está também humildemente quase a cair ou não. É muito engraçado, as aldeias estão com esse contraste. Eu, nesta terra onde estou a viver, em Freixel, que é da minha família Moraes, vou por uma rua fora e há casas muito bonitas, grandes, de famílias que tinham muitas propriedades e que na altura dos anos 60 que se deu uma imigração muito forte e as aldeias ficaram sem trabalhadores. E então, entretanto, as pessoas donas dessas casas morreram. E morreram. Os filhos foram para o Porto ou vieram para Lisboa, não emigraram para o estrangeiro, mas vieram para as grandes cidades e os netos também estão por cá espalhados. E não têm tempo ou não se entendem, porque muitas vezes há um problema de heranças. E quando não se entendem, as casas começam a ficar arruinadas e dá pena, porque essas casas apetece. Eu, como gosto muito de casas, e dá-me pena ver uma casa bonita a cair, a estragar-se. Mas há um regresso de jovens ao campo, só que já são jovens, vão com o computador, têm hábitos muito diferentes, mas têm uma grande consciência ecológica, que é muito interessante. Eles começam a saber defender a natureza e eu acho que este movimento que se está a criar pelo mundo, de termos que voltar para a natureza, salvarmos o planeta
olhando para a natureza com outro respeito, está a acontecer. Mesmo os agricultores, cada vez há mais jovens agricultores que vão buscar estes apoios comunitários e fazem projetos, trabalham muito, mas muitos trabalham com muito prazer, sabes? Trabalham porque fazem os seus negócios, vendem muitos produtos através da internet, porque a internet, para o bem e para o mal, também ajuda a distribuir e a mostrar, e fazem coisas muito interessantes. Eu acho que estamos num tempo de mudança e com esta pandemia, então, sente-se ainda mais as pessoas começarem a regressar ao campo. E a percepção é que tem da relação de pessoas mais jovens com o mundo rural hoje em dia? Sim, eu acho que estamos a assistir uma metamorfose muito forte da relação das pessoas com a natureza, com o campo, com o mar. Acho que estamos, e que é de ano para ano, de mês para mês, e que é no sentido positivo, acho que é no sentido de regresso, a compreender que estão numa, digamos os grandes centros urbanos fornecem elementos fundamentais para trabalho, para formação e assim, mas a componente da natureza neste momento entrou. Eu acho que entrou e acho que as escolas, as pessoas têm essa consciência, multiplicam-se as quintas pedagógicas, as pessoas percebem que não podem mais voltar àquele momento. Aliás, ainda há dias falávamos disso, àquele tempo em que as crianças iam para o campo e precisavam de ir parar o carro, iam a um laranjal e vinham e diziam: "Oh mãe, ali cheira a shampoo". Portanto, invertiam a situação, não é? Quer dizer, não era, invertiam a situação. Ou a palavra mimosa para eles não significava uma acácia. Mimosa era apenas o leite, não é? Sim, eu acho que hoje os pais explicam que o bife do porco que estão a comer é de um porco. E mostram-lhes o porco. Não têm a vivência real, natural, que nós tínhamos, não é? Portanto, porque era um mundo diferente. Mas eu tenho a ideia de que as pessoas estão alertadas para a consciência e que as escolas estão alertadas para essa consciência da relação com a terra, da relação com o mar, da relação com a natureza e cada vez mais. Quero dizer, refere-se com certeza às redes sociais, onde passa do melhor e passa todas as loucuras, não é? E esse é o grande perigo, porque quem diz isso, na verdade, está sem consciência do seu significado. E aí, de facto, a escola é fundamental, não é? Mas como fazer? Quer dizer, é muito difícil porque nós temos a ideia de que se poderia criar uma espécie de projeto salvador, mas esse projeto não existe, assim, não existe, sobretudo em democracia não existe, porque as pessoas têm de ser livres até de dizer
coisas tão horríveis como a que disse. As pessoas têm de ser livres, não é? Portanto, como resolver isso, eu acho que é a batalha de todos nós. O T.S. Eliot dizia uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é quando se percebe que as coisas estão muito mal, estão perdidas, convém que cada um faça o melhor possível no seu canto. Portanto, não deixar nada que se passa ao seu lado fique manchado. Procurar que está ao alcance da mão. E eu, neste momento... Pois, cada um. Não é. Isso é o perigo. Não é o mesmo, não, é o contrário. É o contrário, é cada um, digamos, fazer o melhor possível por os outros que estão à sua volta. Isso o T.S. Eliot quer dizer, é uma pessoa de bem, não é? E o outro era uma crítica, era uma caricatura, não é? Pois, não, é o contrário, é que cada um, isto é, aquilo que pode não se fazer pela humanidade, ou pode não se fazer pelo país, mas pode-se fazer pela nossa aldeia. Pode-se fazer pela nossa família, pode-se fazer pelo nosso bairro, pode-se fazer pela nossa cidade, pela escola onde se está, pela universidade, pelos sítios onde se está, não é? Foi o que há bocadinho o Mauro Pinto, quer dizer, quando ele fala das fotografias, digamos, ele brilha-lhe os olhos quando fala, umedece-lhe os olhos quando fala do tormento que viu, não é? E, portanto, ele faz, à sua maneira, ele tenta alterar. Isso é que me parece que é absolutamente fundamental, não é? E sobre as questões das redes sociais, eu acho que está muito difícil de ultrapassar o que está aí a acontecer, não é? Mas é a pessoa, mesmo que depois fique insultada 2 declarações a seguir, dizer não concordo. E, sobretudo, não entrar no insulto, não é? Para que não se encontre uma bola de neve, não é? Hipercomunicação. Já estamos na cidade, porque o seu... Chegamos à cidade, ao urbano. Então, eu também gosto muito de viver na cidade. Mas o resto faz-me falta. Faz-me falta, nestes tempos em que estive obrigada a ficar em casa, o que eu senti mais falta foi de ver arte. Arte, sem ser no YouTube, sem ser nas redes sociais, que eu trabalho muito mal com essas áreas, mas a minha filha tem a paciência de me ensinar. Mas ver arte faz muito bem à saúde e eu preciso. Quanto mais vejo, mais me estimulo para acrescentar alguma coisa à minha pintura. E por isso senti muita falta. E a cidade oferece essa dimensão das livrarias, do cinema, dos museus e também de uma certa liberdade das pessoas não se conhecerem. Eu estudei no Porto e optei por vir para Lisboa, depois de ter estado em Paris, que vou ser da Gulbenkian, porque o Porto, mesmo assim, às vezes incomodava-me. As pessoas conhecem-se demasiado bem e eu gosto muito de uma certa liberdade, do anonimato. E Lisboa é possível. Vivi 2 anos e vou lá muitas vezes. E são cidades onde nós Então em Lisboa, em Paris é que ninguém me conhece, a não ser os meus amigos, mas esse anonimato é muito bom porque dá-nos uma certa liberdade de ação. Por exemplo, eu não gosto de cidades pequenas. Nas cidades pequenas nós estamos muito vigiados e muito censurados e muito controlados. Eu não gosto de ser controlada. Por isso, para mim, viver em Lisboa, adoro Lisboa, acho uma cidade com uma dimensão muito humana, tem aviões a mais, espero bem que depois desta crise do Covid, que realmente acalmaram os aviões, aqui também a Arlete sabe como é horrível ouvir estes aviões. Eu também vivo na continuação desta rota. Lembro-me uma vez dizer ao Dr. Mário Soares que disse,
Eu não sabia que era no bairro do Rego, onde eu vivo, que se ouviam tantos aviões, senão não tinha comprado a casa. E dizia-me ele, mas na minha casa entram pela janela, que era aqui. Porque eles realmente começam a descer, a descer, a descer. E eu já nem os ouço, dizia ele. Bom, mas isto realmente é para dizer que a cidade é muito importante para um artista. Eu não pintava aquilo que pinto se vivesse sempre numa aldeia, porque não tinha aprendido. Eu continuo a estudar, continuo a ver e continuo, sobretudo, a ter a consciência de quem sou. Eu só aceito a história, a minha história, da infância e por aí fora, porque conheço outras histórias, porque convivi com outras pessoas, porque tenho a sorte realmente de ter conhecido pessoas extraordinárias aqui em Lisboa. As exposições que eu fazia aqui, na Galeria 111 e que fiz noutros lugares, eram sempre exposições visitadas por escritores, porque havia grandes escritores que vinham a esta galeria. E foi uma sorte para mim ter o privilégio de conhecer esses grandes escritores, entre eles a Lídia Jorge, porque realmente os escritores são sempre pessoas muito ricas naquilo que escrevem e mesmo, sobretudo naquilo que escrevem, porque a maior parte deles eu não convivi de perto, não convivi muito com o Zé Cardoso Pires, nem com outros que vieram aí. Depois, mais tarde, conheci melhor o Zé Saramago e por aí fora. Mas eu acho que a cidade dá-nos essa oportunidade de conhecer pessoas que têm muito evoluídas, com quem se pode trocar muitas opiniões e realmente até eu vivi ainda ao tempo de uma tertúlia, nos anos 80, quando eu vim de Paris e tinha um ateliê na Bica e ia almoçar às vezes, que eu dava aulas e nem sempre podia almoçar, eu dava aulas porque na altura não vendia nada, só comecei a vender quando comecei a trabalhar com esta galeria, não é? E então dava aulas e ia almoçar a um restaurante que se chamava A Trave. E nesse restaurante, de facto, foi uma sorte, porque eu cheguei a almoçar ao lado do Alexandre O'Neill, do António Lobo Tunes, do Zeca Afonso, do Pedro Caldeira Cabral, com quem eu estou casada, que na altura não era, eu estava casada com outra pessoa, e era tão interessante encontrarmos-nos todos, e os almoços iam até às 4 da tarde, porque as pessoas depois passavam o tempo a conversar, havia jornalistas. Quando começaram a ir às minhas exposições, ou a saber que eu pintava e que fazia umas coisas engraçadas, diziam assim, olha, não queres que eu te faça uma entrevista para a Capital, para o Diário de Notícias, que era um grande jornal na altura? Eu dizia, eu adorava. Então as notícias, as coisas eram tão simples. Hoje os jornalistas estão fora da cidade, já não encontram ninguém. É tudo muito programado, não? E muito programado e com alguma dificuldade saem notícias. Mas na altura é tudo muito simples, porque nós convivíamos uns com os outros. Eu achei esse tempo dos anos 80 fantásticos aqui em Lisboa. Alguém mais quer participar da conversa? Eu gostava de saber, a propósito da convivência, se para um artista, uma escritora, se se é um tempo certo de encontrar a inscrição, se há deixar passar um tempo para ver como é que as coisas voltem, fazer a sua análise daquilo que estamos a passar, enquanto a inspiração Pois, eu posso falar o que me acontece, mas de facto tenho estado a falar com outros escritores e percebo que cada um reage de sua maneira. Há as pessoas que estão bloqueadas, que acham que o que estavam para escrever agora se desatualizou, como se isto tivesse vindo mostrar uma outra realidade e sentem a necessidade de parar para perceber o que é que se está a passar e fazer uma nova proposta. E, portanto, há os escritores que estão a fazer isso. Há outros que estão a aproveitar para escrever mesmo. Portanto, dizem agora, finalmente, estou aqui sossegado, quieto, e, portanto, há pouco tempo, um poeta do Porto me telefonou e disse, vai ser uma enxurrada de livros que vão aparecer nas editoras, os editores que se preparem, porque vão ser milhares de livros a aparecer. E há outros que é o meu caso,
que tive de parar o que estava a fazer porque, entretanto, pediram-me textos de reação imediata. Mas uma coisa são os textos de reação imediata e outros são textos, digamos, de transfiguradores do que está a acontecer. E esse eu preciso de um tempo, de facto. Preciso de um tempo. Eu acho que nós estamos a viver uma espécie de alucinação coletiva que ainda não estamos a perceber bem o que é que se está a passar. Que só passado algum tempo nós percebemos se o que estamos a fazer é bem ou não. Não é? Acho que há alguma... É como se estivéssemos naquela imagem, estamos mesmo no fundo da onda, olhamos para a crista e não conseguimos ver a paisagem. Está a acontecer, isto é de facto uma epidemia como as outras, parece com que epidemia? Quais são os efeitos? Num país como o nosso, que é a dimensão da destruição económica que está a acontecer, não é? Nós sentimos à nossa volta que cada dia há estabelecimentos que fecham, pessoas desempregadas, mas está tudo em silêncio, está tudo calado, não é? Até agora há uma almofada que os governos do Estado tentam pensar o que é que vai acontecer, qual vai ser a dimensão, até que ponto os portugueses são calmos, mansos e se suicidam em silêncio, como aconteceu na crise de 2008, porque se suicidavam em silêncio, partiam em silêncio. Ou, pelo contrário, aquilo que está sendo os movimentos de massa incontroláveis que estão aparecendo, um pouco por toda a parte, vai surgir também entre nós. Nós não sabemos bem até que ponto os extremos, os partidos de extrema-direita, sobretudo, os extremistas vão aproveitar-se do que está a acontecer. Nós ainda não sabemos. Quer dizer, nós estamos todo o dia a ler uma página, mas o livro vai ser ainda muito longo. E eu não sei se ainda posso dizer mais alguma coisa, porque se vai fechar já. Sim. Então, eu gostava de acrescentar uma coisa muito brevemente, porque tem a ver com o título do nosso encontro, que é Rurais e Cosmopolitas. Claro que a palavra cosmopolitas fica um bocado pretencioso, não é? Eu também acho, mas, enfim... Está bem, mas quer dizer, Espera aí, cosmopolita, como é que se entende? Meu Deus, eu devo estar muito cansada hoje. Cosmopolita, Carlos, o que é que entende por cosmopolita? Que passa pela nossa própria imagem, nós próprios e daquilo que esse mundo nos oferece. Eu acho que somos cosmopolitas. Lídia, uma vez passei em Paris, no Boulevard Saint-Germain, tu estavas no Demago, lá dentro, a comer uma saladinha. Eu achei que fazias parte daquele ambiente, sabes? E disse assim, a Lídia, dava a impressão que a Lídia... Depois até entrei para te cumprimentar, porque eu não sabia que estavas em Paris. Por isso eu acho que a Lídia estava tão bem integrada naquele café maravilhoso, que eu acho que a Lídia era parisiense naquele momento. Que era a mesma coisa, sentava-me com as pessoas, não é? Não, mas precisamente eu ia dizer, quer dizer, eu acho que vale a pena a gente pensar na palavra cosmopolita, como tu dizes, é uma questão, parte da nossa identidade, como nós nos vemos, se temos capacidade de integrar em grandes espaços, em espaços mais vastos ou não. Mas eu acho que, e porque isto é uma galeria de arte e nós estamos a falar de arte, isto também tem um percurso histórico. E eu lembro, nos anos 80, quando nós aparecemos, havia uma tensão entre quem fazia, digamos, a reportagem, entre aspas, daquilo que era o mundo rural e aqueles que falavam a partir, digamos, de uma sociedade urbanizada. Aliás, isso era tão fundo, que no meu caso, apareceu o Dia dos Prodígios, havia quem dissesse, isto é um regresso ao neorrealismo. E não era nada, era exatamente o contrário, mas as pessoas pensavam que isso era um regresso aos pobres, à militância dentro dos livros e etc. Agora, o que aconteceu? Aliás, os americanos, nessa altura, diziam que a literatura se dividia em duas partes. Os peles vermelhas e os caras pálidas.
Os caras pálidas eram os que escreviam sobre a cidade. Os que escreviam sobre o mundo rural eram os peles vermelhas. E nós mantivemos isso durante muito tempo aqui ainda, até que, nos últimos anos, isso apagou-se completamente. Apagou-se à volta do mundo com a questão da globalização. Os escritores começaram a ser tão importantes, aqueles que escrevem sobre o mundo. Por exemplo, eu lembro-me do caso aqui entre nós, que é um caso muito curioso, o caso do Walter Ugumem, portanto, que se desloca para certos sítios, ou um outro escritor, como como se chama? O Peixoto, o José Luís Peixoto, não é? Que escrevem a partir de qualquer sítio do mundo, não é? E a certa altura nós percebemos que eles são portugueses, mas outro escritor, um francês ou um espanhol, pode também escrever. E existem os outros escritores que continuam fiéis a fazer a partir do seu torrão, da sua terra, não é? E é muito curioso perceber como há possibilidade de se entender as duas linguagens, e as duas linguagens são valorizadas. Eu hoje acho que já ninguém diz a Lídia Jorge escreve sobre a Portugalidade. Ninguém mais diz isso, não é? Ou ninguém diz, escrevem sobre os brasileiros, sobre a brasileiridade, ou os franceses sobre o mundo francês. Porque, não porque de facto se percebe, passou-se para uma outra dimensão, que eu acho muito mais justa, muito mais séria, e que é vantajosa para os artistas de hoje, e eu acho um pouco de todas as artes, inclusive as artes plásticas, não é? Eu acho que há uma identidade que cada um de nós carrega, que tem a ver com as nossas origens e com aquilo que vamos ganhando ao longo da vida. E que é uma marca na pintura. Não é? Eu sei que há artistas que dizem que não querem ter origem, não querem que se diga que é um artista português. Na escrita, eu acho que na literatura, a maior parte dos grandes escritores, vocês, só podiam ser portugueses. Aquilo que eu leio, são pessoas muito cultas, muito informadas, mas uma Agostina só podia ser portuguesa. Aquilo que ela escreve. E nós sabemos que ela leu os maiores livros. Mas depois aquilo é um universo que é muito o universo de uma mulher portuguesa e do Norte. E não é isso que lhe tira o valor, não é? E quando nós vemos certos escritores franceses, também têm que ser franceses. Aquilo é muito francês. Mesmo os filósofos. São filósofos franceses. Pensam como a França, com toda a carga, toda a cultura francesa, que é diferente dos ingleses. Eu acho que isso não tem mal nenhum. Esta exposição que aqui está de fotografias é feita por um artista moçambicano, e eu acho que ele agarrou isto desta maneira porque ele sabe, ele conhece estas pessoas, conhece esta realidade, entende-a como eu não entenderia. Eu, quando estive em Cabo Verde, fiz uma série que a galerista Arlete diz que foi dos maiores quadros que eu fiz essa residência em Cabo Verde com os escritores que se deslocam. Aí não fui eu que escolhi, fui convidada pelo embaixador José Francis Pfaffer para fazer essa residência, e eu olhei para Cabo Verde como uma pessoa de fora, mas foi um olhar que também enriqueceu a minha pintura, porque eu convivi com as pessoas mais simples. Eu, em vez de ficar na cidade, na capital, onde eu naturalmente tinha que estar com políticos, eu quis ir para o Mindelo, onde eu convivi a fundo com a música, com a dança. Eu gosto muito de dançar, e com pessoas muito simples, muito generosas, que me lembravam realmente das mesmas pessoas da minha infância. Eu acho que foi uma experiência enriquecedora, sob todos os pontos de vista. Pintei muito, e são desafios, mas se calhar eu, se não tivesse estado em Moçambique em criança, não entendia tão bem Cabo Verde. Isso, eu acho que essas nossas experiências ao longo da vida vão-nos enriquecendo e vão-nos deixando marcas. Tem também depois, no confronto, uma dimensão importante quando se calhar até quando se encontra com o resto do mundo. Completamente. E quando se torna cosmopolita também com essa bagagem. Sim, se calhar até me torna mais. Foi mais fácil dialogar com pessoas simples, porque eu já dialoguei há muitos anos.
Claro, eu não estou a contrariar, só estou a acrescentar. Eu percebi que sim, pois está bem. É porque, de facto, hoje o conceito, digamos, de arte global, quer dizer, a arte portanto, o cosmopolitismo, não é dado, digamos, pela raiz, é dado pela qualidade intrínseca estética. E isso é uma grande, digamos, é uma aquisição, eu diria, da geração mais recente. As pessoas ninguém vai marcar o Mauro Pinto de dizer, ele é um moçambicano. Não é. Quer dizer, ele é porque tem a raiz profunda, o que está ali tem a sua raiz, mas a qualidade estética é tão forte que é para qualquer... Sim, mas ele não conseguia chegar... É como o Kudelfa, não é? O Kudelfa fez... o Checo fez fotografia por toda a parte sobre as questões de revolução e as questões de ditadura, tudo isso. Nós olhamos para as fotografias dele, sabemos de onde vem, mas a qualidade estética é tão grande que ele é de facto um cosmopolita. Portanto, sim, mas ele só conseguia chegar a esta qualidade porque saiu de Moçambique. Porque conheceu, não sei quais são os seus estudos, mas não se chega a isto vivendo sempre no mesmo lugar, não é? Sim, por isso é que... Isso é que é importante. Pois. Importantes, claro que são. E tão marcantes. Claro que são. Por isso é que também se chamou esta sessão de rurais em conflitos, porque são povos que não estão em conflito. São povos que se alimentam mutuamente. Aliás, não sei se a Graça se lembra, só por uma pequena anedota do cosmopolitismo, conhecemos-nos no Japão. Pois foi. Que giro. Só era que me lembrei. E, portanto, o mundo é vasto, mas nós, E que viagem extraordinária essa do Japão. Que eu fui convidada pelo Centro Nacional de Cultura, na altura, a Helena Vaz da Silva, a grande presidente do Centro Nacional de Cultura, uma grande mulher, a Helena, morreu injustamente nova. E o Japão, é fascinante andar no Japão. E com o tempo, andamos durante um mês. Eu ia para ser a cronista visual. Não conseguia desenhar, porque a nossa guia era tão rápida a sair e a andar, que se queixava que nós éramos muito lentos. E ela saía agitada. E eu ia atrás, resolvi fazer fotografias e depois cá acabei por fazer um livro que é muito bonito e que se esgotou num instante. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. A maravilha daqueles lugares e o contacto com pessoas. Recordo-me que na despedida eu achei, porque a guia era uma boa guia, e eu queria lhe dar um abraço e ela fugiu para trás. Hoje nós estamos todos a fugir desses abraços. Eu dei um grande abraço à Arlete e à Arlete a mim, mas normalmente não se dá. Foi a primeira vez que uma pessoa rejeitou um abraço e depois disseram, eles não querem abraços. E não andava com máscara, por isso mesmo. Ela não queria estar perto de ninguém por causa do contágio. Aprendi. Aqui estamos perto. Estamos... da distância. Não sei se a Lídia quer encerrar com alguma última palavra acerca desta nossa conversa, acerca desse duplo polo de pluralidade e cosmopolitismo que alimentou parte desta conversa. Eu acho que, em breves palavras, nós estamos a viver uma metamorfose forte, não é? Mas a arte corre neste momento problemas, eu acho. Acho que sim, com o que se adivinha, mas isso seria outro encontro, não é? Seria outra conversa. Sim, haverá. Mas, de qualquer forma, acho que é bom pensar que há possibilidades extraordinárias, e uma delas é esta, é não haver complexo nenhum, de que cada um exponha a sua raiz primitiva e a sua raiz de qualquer momento da sua vida, não é? Não, mas a outra é de os novos meios começar a poderem negar a natureza da arte, que é sobretudo um confronto muito próprio, muito importante entre quem cria e as matérias-primas. E o mundo digital, que tem
potencialidades maravilhosas em relação à arte. Acho que está tudo em aberto. Seria uma outra frente de conversa, mas é uma reflexão interessante. Agradeço, em primeiro lugar, evidentemente, à Graça Moraes e à Muito obrigado. muito especialmente. Vamos continuar esta semana de homenagem amanhã com o filme A Costa dos Murmúrios, do Centro Cívico Edmundo Pedro, e agradeço a vossa presença. Acho que tivemos aqui um belo serão de conversa. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigada, Carlos.